Exame físico de enfermagem. Membros superiores e inferiores e exame físico geniturinário. Este é um trabalho para obtenção de nota parcial de A2, disciplina de práticas clínicas em saúde do adulto, no curso de graduação em enfermagem pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio Itu. Membros superiores. Para avaliar as artérias carótidas, o paciente deve estar sentado e para avaliar as veias jugulares e a região precordial, o paciente deve estar em decúbito dorsal com a cabeça e o tórax ligeiramente elevados e coloque um apoio nas costas do lado direito do paciente. Equipamento necessário: lápis de marcação pequena, régua graduada em centímetros, estetoscópio com extremidades de diafragma e campânula, algodão e embebido em álcool para limpar as extremidades. Palpação da artéria carótida. Palpe cuidadosamente apenas uma das artérias carótidas de cada vez para evitar o comprometimento do fluxo sanguíneo arterial para o cérebro. Perceba o contorno e a amplitude do pulso. Normalmente, o contorno é suave, com um movimento ascendente, rápido e descendente mais lento, e a amplitude normal é moderada e simétrica bilateralmente. Ausculta da artéria carótida. Para pessoas acima de meia idade ou que apresentam sintomas ou sinais de doença cardiovasculares, cada uma das artérias carótidas deve ser auscultada em busca de um sopro. Este sopro indica a presença de turbulência no fluxo do sangue. Normalmente, não há nenhum. Mantenha o pescoço em posição neutra. Aplique levemente a campânula do estetoscópio sobre a artéria carótida em 3 níveis. Primeiro nível, no ângulo da mandíbula. Segundo, na artéria médio-cervical. E terceiro, na base do pescoço. Evite a compressão da artéria, porque isso pode criar um sopro artificial. Solicite que o paciente interrompa a respiração enquanto você ausculta. Inspeção do pulso venoso jugular. Posicione o paciente em decúbito dorsal, com o tronco elevado em uma angulação de 30 a 45 graus. Remova o travesseiro para evitar a flexão do pescoço. Posicione-se à direita do paciente, gire ligeiramente a cabeça da pessoa para o lado oposto da área examinada e direcione uma luz forte, tangencialmente ao pescoço para destacar as pulsações e as sombras. Padrões de normalidade. Observe as veias jugulares externas que se sobrepõem ao músculo esternocleidomastoide. Em algumas pessoas, as veias não estão completamente visíveis. Em outras, elas se apresentam túrgidas em decúbito dorsal. À medida que o paciente se levanta para uma posição sentada, as veias jugulares externas aplanam e desaparecem, geralmente com o leito inclinado a 45 graus. Achados anormais. O pulso diminuído é percebido como de menor amplitude e fraco. O pulso aumentado é percebido como cheio e forte e ocorre nos estados hipercinéticos. E um sopro indica turbulência devido a uma causa vascular local, por exemplo, estenose aterosclerótica. Um sopro carotídeo é audível quando a luz vascular estiver obstruída em 1/2 a 2/3. A intensidade do sopro cresce à medida que a arteriosclerose aumenta, até que a luz vascular seja ocluída em 2/3. Quando a luz vascular estiver completamente obstruída, o sopro desaparece. Porém, a ausência de um sopro não é um sinal seguro de ausência de lesão da carótida. Um sopro cardíaco é bem parecido com um sopro vascular. E alguns sopros da válvula aórtica irradiam para o pescoço e devem ser distinguidas do sopro associado à doença vascular local. Inspeção e palpação dos braços. Equipamento necessário: fita métrica, torniquete ou manguito de pressão e estetoscópio. Observe a cor da pele e o leito ungueal, temperatura, textura e turgor da pele e a presença de qualquer lesão, edema ou baqueteamento. Avalie o preenchimento capilar.
Pressione e embranqueça os dedos unguiais. Solte e observe o tempo para o retorno da coloração. Geralmente, os vasos se preenchem em uma fração de segundo. Considere normal se a cor retornar em 1 ou 2 segundos. Observe as condições que podem mascarar seus achados, tais como uma sala fria, redução da temperatura, tabagismo, edema periférico e anemia. Palpe os 2 pulsos radiais, observando frequência, ritmo, elasticidade da parede do vaso e igualdade da força. Classifique a força amplitude em uma escala de 3 pontos: 3 mais aumentada, 2 mais normal, 1 mais fraca, 0 ausente. Palpar os pulsos braquiais, a força deve ser bilateralmente igual. Teste de Allen é um teste para verificação da circulação arterial da mão por meio da análise de perfusão das artérias radial e ulnar e tem como finalidade testar a suficiência da artéria ulnar no suprimento sanguíneo da mão, observar a velocidade de retorno da circulação da mão. Materiais necessários: relógio com marcador de segundo e luvas de procedimento, se necessário. Procedimento: explicar o procedimento a ser realizado e a sua finalidade ao cliente ou familiar. Obter o seu consentimento e realizar o exame físico específico. Higienizar as mãos, colocar o cliente em decúbito dorsal, se acamado, ou sentado se consciente. Colocar a mesa de cabeceira próxima ao cliente quando estiver sentado. Calçar as luvas de procedimento se necessário. Solicitar ao cliente que estenda o braço, preferencialmente ao da mão não dominante, sobre a cama ou sobre a mesa, com a palma da mão voltada para cima. Posicione-se próximo ao tronco do paciente. Localizar o pulso da artéria radial ulnar, palpando-os com os dedos indicador e médio do segundo e terceiro quirodáctilo de ambas as mãos. Solicitar ao paciente que feche a mão, comprimir as artérias radial e ulnar com os dedos simultaneamente. Solicitar ao paciente que abra e feche a mão por algumas vezes, mantendo-a em seguida aberta e relaxada. Aguardar alguns segundos até que a mão fique pálida. Liberar a pressão manual. Aplicar na artéria ulnar, mantendo a compressão da artéria radial. Contar o tempo de enchimento capilar no relógio, observando o retorno da circulação da artéria ulnar por meio da coloração avermelhada da palma da mão. Proceder às anotações de enfermagem, constando resultado obtido, satisfatório ou insatisfatório, e a conduta tomada. Classificar o resultado do teste de Allen: satisfatório ou negativo, quando o tempo de retorno da circulação palmar ocorre até 7 segundos, após a descompressão da artéria ulnar. Insatisfatório ou positivo, quando o tempo de retorno da coloração palmar for superior a 7 segundos. Não funcionar a artéria radial no membro testado quando o teste de Allen apresentar resultado insatisfatório, porque aumentam os riscos de complicações isquêmicas. Repetir o teste no outro membro se o resultado for satisfatório. A artéria poderá ser funcionada. Achados anormais: preenchimento demorado mais de 1 ou 2 segundos significa vasoconstrição ou redução do débito cardíaco, hipovolemia, insuficiência cardíaca, choque. As mãos estão frias, úmidas e pálidas. O edema de extremidades superiores ocorre quando a drenagem linfática está obstruída, após a cirurgia de mama ou radioterapia. Palpe os 2 pulsos radiais, observando frequência, ritmo, elasticidade da parede do vaso e igualdade da força. Classifique a força amplitude em uma escala de 3 pontos: 3 mais se aumentada, 2 mais se normal, 1 mais se fraca, 0 se ausente. Pulso fraco e filiforme ocorrem com choque ou doença arterial periférica. Membros inferiores: inspeção e palpação das pernas. Inspecione as 2 pernas juntas, observando a cor da pele, distribuição de pelos, padrão venoso, tamanho, edema ou atrofia, e quaisquer lesões ou úlceras na pele. O padrão venoso normalmente é plano e pouco visível. As pernas devem estar simétricas em tamanho,
sem edema ou atrofia. Se as pernas parecem assimétricas, meça a circunferência da panturrilha com a fita métrica não elástica. Meça o ponto maior exatamente no mesmo local, o mesmo número de centímetros abaixo da patela ou outro ponto de referência. Registre seus achados em centímetros. Palpe para sentir a temperatura ao longo das pernas e dos pés, comparando os pontos simétricos. A pele deve estar quente e bilateralmente igual. O resfriamento bilateral dos pés pode ser causado por fatores ambientais, como uma sala com temperatura baixa, ansiedade ou tabagismo. Se há qualquer aumento da temperatura na perna, observe se ele é gradual ou abrupto. Pulso femoral. Localize as artérias femorais abaixo do ligamento inguinal na metade do caminho entre o púbis e a espinha ilíaca anterior superior. Para auxiliar na exposição da artéria femoral, particularmente em pessoas obesas, peça ao indivíduo para dobrar seus joelhos para o lado em uma posição semelhante a um sapo. Pressione firmemente e então solte devagar, observando o fluxo do pulso sob seus dedos. Se o pulso estiver fraco ou reduzido, ausculte o local na busca de um sopro. Exame físico de TVP, trombose vascular profunda. Esses exames físicos são de grande ajuda para indicar a possibilidade de TVP, principalmente se o paciente relatar antecedentes pessoal ou familiar de TVP ou tromboembolismo pulmonar. Sinal de bandeira: levantar as pernas do paciente, bater com a lateral da mão para verificar se há enrijecimento da panturrilha. Sinal de Bancroft: com o paciente deitado, apalpe a panturrilha contra o anteparo ósseo tibial. Sinal de Omans: com o paciente deitado, realizar-se-á a hiperextensão da panturrilha. Achados anormais: dor ao realizar os testes de bandeira, Bancroft e Omans, sinal de hipertermia e edema. Pulso pedioso, pulso dorsal do pé. Este exige um toque muito leve. Normalmente, ele está lateral e paralelo ao tendão extensor do dedão. Verifique se há edema pré-tibial. Aperte firmemente a pele sobre a tíbia ou o maléolo medial por 5 segundos e solte. Normalmente, seu dedo não deve deixar depressão, embora comumente uma depressão seja vista se o indivíduo tenha estado em pé ao longo do dia ou na mulher gestante. Se um edema compressivo está presente, classifique-o segundo esta escala: 1+ se depressão leve, indentação leve e nenhum edema perceptível da perna. 2+ se depressão moderada e a indentação diminui rapidamente. 3+ se depressão profunda e a indentação permanece por um curto período de tempo e a perna permanece inchada. 4+ se depressão muito profunda, a indentação dura um longo período e a perna está grosseiramente edemaciada e distorcida. Esta escala é subjetiva. Peça ao indivíduo que fique de pé para que você possa avaliar o sistema venoso. Observe quaisquer veias visíveis, dilatadas ou tortuosas. Achados anormais: palidez com vasoconstrição, eritema com vasodilatação e cianose. As úlceras ocorrem na insuficiência arterial e venosa crônica. Desnutrição: pele fina, brilhante, atrófica, unhas grossas e estriadas, perda de pelo, úlceras, gangrena. Desnutrição, palidez e redução da temperatura ocorrem com a insuficiência arterial. O edema bilateral difuso ocorre com doenças sistêmicas, por exemplo, insuficiência cardíaca. Um edema unilateral indica uma obstrução local, por exemplo, trombose venosa profunda e linfedema. Um pé ou perna com baixa temperatura ocorre com déficit arterial. Um sopro ocorre com um fluxo sanguíneo turbulento, indicando oclusão arterial. O edema difuso ocorre com doenças sistêmicas, como, por exemplo, insuficiência cardíaca e cirrose hepática. O edema unilateral ocorre com oclusão de uma veia profunda e unilateralmente ou bilateralmente com a obstrução linfática. Com esses fatores, ele fica duro,
não deprime e parece rígido ao toque. Costumam ocorrer varicosidades nas veias safenas. Exame físico geniturinário masculino. Inspeção e palpação da genitália externa. Pênis. Inspeção. Retrair completamente o prepúcio para a visualização da glande e, assim, avaliar se há presença de lesões, posição, tamanho e diâmetro do meatro uretral. Palpação. Observar a presença de área endurecida e as artérias dorsais. Palpar toda a extensão do pênis, que deve se apresentar normalmente liso, semifirme e indolor da palpação. Prepúcio. Retração sem resistência e indolor à palpação. Após a avaliação, voltar para o seu lugar de origem. Glande. Deve ser comprimida para produzir a abertura uretral, de onde nenhuma secreção deve fluir. Meatro uretral. Encontra-se posicionada no centro da glande. As bordas devem estar róseas, lisas e sem secreção. Períneo e região perineal. Área entre os testículos e o ânus. Observar o assoalho pélvico, contração do músculo ao invés de relaxar e observar a presença de hérnia perineal. Achados anormais. Edema generalizados, inflamação, lesões, nódulos, úlceras isoladas, cancro, vesículas agrupadas ou úlceras superficiais, verrugas ou pápulas semelhantes a verrugas. Fimose. O prepúcio é longo e fixo, de modo que não é possível sua retração. Parafimose. O prepúcio encontra-se retraído e fixo, de modo que não é possível seu retorno à posição original. Bolsa escrotal e testículo. Inspeção. Observar-se o formato, tamanho, volume da bolsa escrotal, coloração da pele, sinais flogísticos de inflamação, úlceras, massas, cistos, esquimoses, manchas, hidrocele, aumento da bolsa escrotal, angioqueratomas, lesões vasculares benignas. Palpação. Avaliar a existência de hérnias, palpar o testículo separadamente, movimentá-los entre os dedos para sentir a consistência e o contorno, formato oval, indolor à palpação delicada, utilizando polegar e indicador. Achados anormais. O edema no escroto pode ser tenso e compressivo. É notado a insuficiência cardíaca, na insuficiência renal e quando há inflamação. Avaliado testículo atrofiado, pequeno, mole, testículo fixo, nódulos nos testículos ou no epidídimo. Avaliar anormalidades no escroto, hérnia, tumor, hidrocele e varicocele. Algumas anormalidades estão associadas a algumas ISTs, dor ao urinar, dor na parte inferior do abdômen e corrimento peniano é sugestivo de clamídia. Lesões como vesículas e bolhas no pênis e no ânus, sugestivo de herpes genital. Queimação na micção, ocorrência de secreção e cor amarelada e dor nos testículos é característico de gonorreia. Exame físico geniturinário feminino. Materiais necessários. Organize os itens antes de colocar a mulher na posição do exame. Disponha os itens para acesso fácil. Use luvas durante todo o exame da genitália feminina. Luminária do tipo pescoço de cisne com luz forte, espéculo vaginal de tamanho apropriado e espéculo graves para mulheres adultas em vários tamanhos e larguras, e espéculo de Pedersen, lâminas estreitas para mulheres jovens ou na pós-menopausa. Materiais para estudo citológico: frasco de citologia em base líquida, lâmina de vidro com extremidade fosca, escova endocervical, a citoescova, espátula de aire, spray fixador, recipiente de amostra para gonococo e clamídia e lubrificante. Preparação. Para o exame, ajude a ficar na posição litotômia, com o corpo em decúbito dorsal, pés apoiados nos estribos da mesa, joelhos separados e nádegas na beira da maca. Os braços devem estar nos lados da mulher ou no peito, não sobre a cabeça, pois essa posição enrijece os músculos abdominais. Eleve a cabeceira da mesa a 45 graus.
Cubra a mulher completamente, cobrindo o estômago, joelhos e pernas, mas certifique-se de empurrar a cobertura para baixo entre as pernas e a mulher para que você possa ver sua face. O profissional deve ajudar a mulher a relaxar e a diminuir a sua ansiedade e manter o senso de controle usando as seguintes medidas. Explique cada etapa do exame antes de fazê-lo. Coloque os estribos de modo que as pernas não fiquem muito abduzidas. Oriente a mulher a dizer pare em qualquer ponto do exame caso ela sinta algum desconforto. Use um toque suave e firme com movimentos graduais. Comunique-se durante todo o exame. Mantenha um diálogo para compartilhar informações. Padrões de normalidade. Inspeção da genitália externa. A pele encontra-se uniforme. A distribuição dos pelos está no padrão usual do sexo feminino, em triângulo invertido, embora possa normalmente ir até o abdômen em direção ao umbigo. Os grandes lábios são normalmente simétricos, macios e bem formados. Nas mulheres nuliparas, os lábios encontram-se na linha média. Após parto vaginal, os lábios ficam abertos e ligeiramente enrugados. Não deve haver lesões, exceto para cistos sebáceos ocasionais. Eles são nódulos amarelados de 1 cm, firmes, não dolorosos e frequentemente múltiplos. Com mão enluvada, afaste os grandes lábios para inspecionar o clitóris. Pequenos lábios são rosa escuro e úmidos, geralmente simétricos. A abertura uretral parece estrelada com uma fenda e fica na linha média. O ósseo vaginal ou o introito pode aparecer como uma estreita fenda vertical ou como uma abertura maior. O períneo é liso, uma cicatriz tardia de episiotomia na linha média ou na mediolateral pode estar presente após parto vaginal. O ânus tem pele grosseira, de pigmentação aumentada. Achados anormais. Considere atraso na puberdade se não tiver ocorrido desenvolvimento de pelos pubianos ou mamas até os 13 anos de idade. Lêndias ou piolhos na base dos pelos pubianos. Edema, escoriação, nódulos e erupção. Cutâneas lesões. Caso sejam identificadas lesões vermelhas, brancas ou pigmentadas, encaminhe para avaliação e biópsia. Clitóris aumentado, inflamação, pólipo. Erupções cutânea ou lesões, mau cheiro, irritação ou corrimento amarelado, branco ou cinza. Glândulas palpáveis. Avalie a uretra e a glândula de Skene. Insira o seu dedo indicador na vagina e suavemente ordenhe a uretra, aplicando a pressão para cima e para fora. Este procedimento não deve produzir nenhuma dor. Se surgir qualquer secreção, submeta à cultura. Avalie as glândulas de Bartholin, palpe as partes posteriores dos grandes lábios com o seu dedo indicador na vagina e o seu polegar fora. Os lábios, em geral, são macios e homogêneos. Achados anormais. Sensibilidade, endurecimento ao longo da uretra, secreção uretral, edema, dor à palpação e secreção pelo ducto. Avaliação do suporte da musculatura pélvica. Palpe o períneo, normalmente é espesso, liso e muscular em nuliparas. Fino e rígido em mulheres multíparas. Sensibilidade. Períneo da espessura de papel. Usando seus dedos, indicador e médio, separe o orifício vaginal e solicite à mulher que faça esforço para baixo. Normalmente não há edema das paredes vaginais ou incontinência urinária. Achados anormais. Sensibilidade, períneo da espessura de papel. O edema da parede vaginal indica cistocele, retrocele ou prolapso uterino.